Oi, gente, vocês lembram da história da roupa nova do rei? Por que eu tô perguntando isso? Há coisa de uma semana mais ou menos, eu perguntei e mencionei essa história para duas pessoas e nenhuma delas lembrava da história. E isso me despertou certa curiosidade. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês, depois eu vou explicar por quê. A história conta a respeito de um rei que era bastante vaidoso e era conhecido por sua vaidade. E aí uma pessoa, um fugitivo, ele se esconde no reino e ele diz que ele é um alfaiate. E aí, assim, como tem muitas referências sobre ele, o rei o contrata. E o alfaiate diz que ele vai fazer uma roupa extraordinária para o rei, mas que essa roupa tem uma única peculiaridade. Apenas as pessoas inteligentes conseguem ver o tecido no qual a roupa é confeccionada. Aí vocês imaginam o que acontece, né? A pessoa, ela é contratada, ela recebe muito dinheiro, ela recebe uma série de benefícios e ao longo desse processo as pessoas vão para ver como é que tá ficando a roupa e elas chegam, não vem absolutamente nada sendo costurado, mas como elas têm a informação de que só pessoas inteligentes são capazes de ver o tecido, elas ficam com medo do julgamento do outro e comentam: nossa, mas tá ficando maravilhoso, tá ficando muito lindo. Enfim, chega o dia em que o rei vai mostrar para seus súditos a roupa nova. Todas as pessoas sabiam que só podia ver o tecido com que a roupa tinha sido construída, costurada, quem era inteligente. E no dia do desfile tinha um menino que não sabia dessa história. Quando ele viu o rei que tinha tirado as suas roupas para vestir a famosa roupa nova, ele disse: mas o rei tá nu, o rei tá nu. E aí foi aquele escândalo, o rei ficou envergonhado, saiu correndo e a pessoa obviamente já tinha dado o pé com o dinheiro que tinha recebido. Como eu disse no começo, por que eu estou contando essa história? Porque eu fiquei fazendo uma relação com o que tem acontecido ultimamente. As pessoas, elas estão tão preocupadas em não ser julgadas que elas pegam, por exemplo, informações que elas veem e basta que essas informações elas estejam na rede social e que alguém tenha dito, que leu em algum lugar ou que falou alguma coisa, que elas considerem isso como sendo a verdade absoluta. E aí elas usam essas coisas, essas informações como guias. Detalhe, esses guias eles não precisam ser necessariamente executados, mas as pessoas pensam que só o fato de eu ter ciência daquela informação já é suficiente para causar uma transformação na minha vida. E o que me preocupa com isso? É que nós estamos ficando acriteriosos. Nós estamos ficando menos críticos e com isso nós vamos diminuindo o nosso discernimento. O que é o discernimento? É a minha capacidade de ouvir alguma coisa, me perguntar se ela faz sentido, me perguntar se ela faz sentido para mim e se é possível que eu a aplique na minha vida. E o que a gente tem hoje, por exemplo? Há pessoas que estão sedentas para ir a palestras, para verem a maior quantidade possível de vídeos. Bom, eu estou fazendo um vídeo, né? Mas enfim, como se a gente pudesse dar uma única lição ou dar uma fórmula mágica que fosse suficiente para resolver um determinado problema. A gente não pode esquecer que as pessoas são únicas e nisso todas elas são diferentes entre si. Portanto, aquilo que serve para mim não vai ser suficiente para você. A gente vai estar precisando fazer adaptação sempre. Então, assim, o fato de eu ir a uma palestra motivacional não vai necessariamente fazer com que eu sinta mais motivação para resolver algumas questões, porque a questão não é comparecer a esse lugar, mas é a aplicabilidade disso no meu dia a dia. Ao passo que ver uma palestra, por exemplo, sobre pais não vai me tornar um pai melhor. E qual é o problema? O fato de eu ter ido a uma palestra faz com que eu me sinta melhor por ter ido à palestra e isso, se eu não tiver cuidado, vai diminuir o meu investimento no dia a dia, naquilo que realmente pode fazer a diferença. Então, assim, eu não tenho nada contra a autoajuda, mas assim, o que me preocupa é a forma como as pessoas têm procurado a autoajuda, né? Então, assim, qual é a forma? Assim, eu leio alguma coisa, isso é suficiente, né? Eu compro um livro e o fato, às vezes, assim, só do fato de eu ter comprado aquele livro, ele vai resolver a minha questão. E a gente vê o tempo todo 7 maneiras de chegar ao sucesso, 7 fórmulas para isso, 257 maneiras, 257 não, porque a gente não quer tanta coisa assim. Eu acho que a gente não pode perder a nossa capacidade de discernir e, inclusive, de discordar de uma coisa, mesmo que ela tenha sido publicada, mesmo que ela tenha sido mencionada por alguém famoso. Às vezes o fato de uma pessoa ter uma certa ascendência social não quer dizer que ela tenha legitimidade para falar aquilo que ela está falando. O que acontece na história?
por vaidade, por medo de julgamento, a gente acaba aceitando como real aquilo que a gente não está vendo. E aí, às vezes a gente está escutando uma coisa, não sabe se aquilo faz muito sentido, a nossa intuição às vezes não diz assim, não, mas não sei se é por aí. Não, mas se fulano falou, ou tá todo mundo batendo palma. E às vezes as pessoas estão batendo palma pelos mesmos motivos que as pessoas diziam que estavam vendo a roupa. Era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, meu canal tá aqui.